e eu respondo, viu? Um abraço aí pro Giga, um abraço pro Jorge Nilson, um abraço também pro Marcos Vinícius, para Vitor Gabriel, Messi Baiano, Sérgio Benga, enfim, todo mundo que tá comentando aqui, o Clérison Maia também comentando, um abraço a todos. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre as possibilidades quando a gente abrir nossa mesa tática, o nosso campeão. Agora, Lula, já que a gente falou de treino, vamos trazer a pauta das ausências, dos negócios frustrados, né? O Bahia foi ao mercado, ou melhor, está no mercado, nunca deixou de estar. A gente vem falando sobre isso aqui, que o Bahia quer contratar um zagueiro, que o Bahia quer contratar um goleiro, que o Bahia quer contratar um atacante, só que duas coisas. Primeiro, quando eu disse que o Bahia estava procurando um zagueiro da Rússia, que teve gente que disse que não era verdade, que falou com um que o outro que não era verdade, vazou aí, né? O zagueiro da Rússia que o Bahia estava procurando. Eu falei, o Bahia está procurando o zagueiro da Rússia. E o Roberto Renan é um zagueiro que joga na Rússia. E segundo ponto em relação a isso, Luiz Teles, o fato de que a gente tinha como informação que os zagueiros seriam zagueiros de perna direita. Só que Roberto Renan é um canhoto. É um canhoto. E isso surpreendeu. Né? Surpreendeu, não pela procura em si de zagueiro, mas pelo perfil de zagueiro que foi procurado. Não perfil, porque perfil está dentro do perfil. Mas assim, a perna preferida, né? A gente imaginava que seria um cara pelo lado direito, com informação que trouxeram para a gente, né? E depois essa informação surgiu aí como um zagueiro de perna esquerda. Então eu fiquei achando meio estranho, viu, Luiz Teles? Eu não sei o que você achou dessa situação toda, mas o Bahia, de fato, foi ao mercado, né? Está no mercado e tentou dois avanços aí. Segundo Elton Serra, nenhuma chance por hora, que é o Gustavo Nunes, e o outro praticamente acertado, com minutas já prontas, terminou não acontecendo a vinda, que é o Robert Renan. Luiz Teles, o Bahia tentou conversas com o Brentford por Gustavo Nunes, mas o clube inglês não aceita negociar atacante de jeito nenhum, sem chances por hora. Informação do Elton Serra, que complementou. Sobre Robert Renan, estava tudo acertado para o zagueiro se transferir para o tricolor, mas o jogador existiu com todas as minutas já prontas. Foi o que você falou lá no iniciozinho. Não são novidades de contratação, mas talvez, Lula, são novidades de direção, né? Para onde o Bahia está apontando. O que é que você enxerga dessas procuras? O que é que você enxerga dessas informações que saíram de ontem para hoje? Pois é, eu não conheço muito bem o Gustavo, tá? Não é um jogador que nunca me chamou atenção gigante, assim, né? Algumas partidas, o nome, etc., mas nunca me chamou atenção gigante. A idade dele faz valer o que é o valor de mercado dele hoje, né? Algo ali entre 12 e 18 milhões de euros, né? Ainda assim, né? Segundo a matéria do GE, o Bahia teria oferecido 18 milhões de euros pelo atleta com primeiro um empréstimo, mas no momento da obrigação de compra, atingindo as metas, né? É um valor alto, mas é um valor justificável dentro da idade do atleta, né? Dentro já da mínima rodagem que ele tem dentro do mercado do futebol mundial. Então, assim, ele tem justificável esse valor. É um valor que está dentro de valor do mercado, ainda que eu não conheça o atleta, né? Mas aí o Bahia e os clubes têm melhores ferramentas para essa avaliação, conseguem ter as métricas de scout de todos os jogos dele, todas as partidas dele, métricas inclusive dele nas divisões de base, né? E isso faz com que esse valor possa ser um valor plausível, né, dentro do mercado. O que me surpreende é olhar esse atleta muito para o futuro demais, né? Eu acho que é uma necessidade grande de presente esse atleta que a gente precisa de lado de campo pelo lado esquerdo, né? E eu preferiria um perfil de mais força física também, tá? Mas essa é uma indicação de que não necessariamente o Bahia está procurando talvez um jogador com esse perfil de jogo físico, tá? Porque não é o perfil dele. Então a gente fica essas duas novas indicações em relação ao mercado. De fato, o Bahia está procurando um jogador de lado de campo e um jogador que possa suprir a necessidade atual, mas que também possa apontar para o futuro, né?
Você tem essas, ou agora mais coisas, um leque maior de possibilidades, né, para poder trazer. O segundo ponto, que a gente vai falar já do goleiro, ou a gente termina falando de Gustavo ainda? Não, eu acho que é interessante a gente falar de Gustavo, até porque você falou bem, né? A matéria do GE traz essas informações aqui, ó, que o Bahia desejava um empréstimo com obrigação de compra mediante metas por 18 milhões de euros, né? E depois o Elton terminou dizendo que o Brentford não aceitou de maneira nenhuma esse tipo de negociação, né? Não quer nem ouvir, não quer nem conversa em relação a Gustavo Nunes. Robert Renan, Lula, eu acho que é um perfil interessantíssimo, interessantíssimo. Só me causou estranheza do pé esquerdo, né? Porque eu não vejo, por exemplo, uma zaga com Robert Renan e Thiago Ramos Mingo. Robert Renan é um exímio zagueiro pelo lado esquerdo, né? Teve até alguém que comentou aqui, no Corinthians ele foi reprovado. Gente, Robert Renan é um zagueiro de 21 anos, tá? 21 anos, seleção brasileira de base, né? Campeão sul-americano sub-20. O cara jogou no Zenit lá, né? Depois voltou emprestado ano passado para o Internacional, fez 30 jogos no Inter. Já foi emprestado para a Arábia, no Al-Shabaab, jogou mais 35 jogos. Né? E esse ano está no Zenit, aparentemente, sem muitas oportunidades. E é um cara que está sendo visado pelo Wolverhampton. Por quê? Porque o Wolverhampton tem como treinador o Vitor Pereira, que o treinou no Corinthians. Então, assim, se o treinador viu ele no Corinthians, ainda que alguns senhores tenham dito aqui, né, que achavam que no Corinthians ele não rendia muito bem e tudo mais. Mas se o Vitor Pereira, de alguma maneira, quer contar com ele no futebol europeu, no Wolverhampton, pelo que ele viu do cara no Corinthians, significa que o cara tem algum nível de qualidade. E eu acho que tem mesmo. Ele tem uma qualidade interessante, né? É um zagueiro, assim, eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar. Ele parece um meia. A qualidade que ele tem com os pés é um absurdo. Você que já viu o jogo dele na seleção sub-20, que já viu jogos dele do Campeonato Brasileiro, de alguma maneira assim, ele é um cara que tem... Ele é praticamente um volante, um meia. Ele é um zagueiro que tem uma capacidade de construção, de passe, até de drible, completamente fora do normal, assim, sabe? Então, ele é um zagueiro interessante, é um jogador de 21 anos, e aí eu já concordo com você. Acho que Gustavo Nunes, assim, vi pouco dele no Grêmio, eu lembro dele no Grêmio vagamente, né? Vagamente. Mas é um jogador de 19 anos, um jogador muito jovem. Já o Robert Renan, um jogador de 21, já com rodagem. O cara foi vendido, né, do Corinthians para o Zenit, do Zenit ele volta para o Internacional, já jogou na Arábia e já está de novo no Zenit esperando uma oportunidade, né? Então, já jogou na seleção brasileira também. Então, acho que apesar da idade do Robert Renan, apesar dos 21 anos, é um cara muito rodado, já experiente, que já passou por várias culturas, né? Já jogou no futebol da Rússia, que é uma cultura difícil, já jogou no futebol da Arábia também. Então, para mim, é um perfil interessante. É um cara de 21 anos, mas um cara de 21 anos minimamente experimentado, com experiência de seleção de base e com qualidade. Né? Agora, a estranheza que me causa é que, a princípio, Luiz Teles, a informação que a gente tinha era que seria um zagueiro pelo lado direito e não um zagueiro pelo lado esquerdo. Enfim, a ver, sendo os próximos capítulos. É isso. Pelo perfil de idade, você de novo traz que é um zagueiro de composição para médio e longo prazo, para o futuro, que daria qualidade agora. O meu comentário você já roubou dele. Então, então vou só reforçar e assinar embaixo. A coisa que o Robert Renan, ele é muito bom com a bola nos pés. É muito bom, é muito acima da média dos zagueiros. Para a idade dele, então, nem se fala. Então, a capacidade dele de jogar em outras funções, né, numa própria linha de 3, jogando mais aberto, iniciando a construção pelo lado esquerdo, improvisado numa lateral, ou ainda como um volante, né, dá a ele possibilidade de jogar junto comigo também, né? Assim, eu não descartaria o Bahia atacar um jogador como esse no mercado, de olho também em uma mudança que não é tão radical em relação à maneira que nós jogamos, mas aí de olho numa mudança no posicionamento de Luciano Juba. E aí a gente poderia ver, por exemplo, um Luciano Juba talvez fazendo uma função mais aproximada de meio de campo, né, podendo jogar ali, alterar com o Jean Lucas, é uma possibilidade, né? Ou ainda voltar a atuar mais lateralmente dentro do campo, né, mais próximo à linha. Existem possibilidades, tá?
Mas você abriu agora uma caixa de Pandora na minha cabeça, viu, Lula? Robert Renan de lateral esquerdo, na saída de 3, comigo mais centralizado e Juba mais adiantado no meio. É possível, velho. Tem assim, jogo, viu? E você coloca, assim, de novo mais ferramentas, e é de novo um jogador de médio e longo prazo projeto também. Então, assim, se encaixa em vários pontos de perfil que o Bahia procura. Então, assim, eu não acho que, mesmo sendo canhoto, seria uma loucura, porque também não é um jogador só para o futuro, sabe? É um jogador que é possível ser utilizado no curto prazo, dado situações de jogo que nós já experimentamos na atual temporada com sucesso. Então a gente precisa, eu não descartaria a vinda dele, ou o ataque do Bahia a um perfil que foge do lado direito da zaga, justamente por ser uma oportunidade de mercado muito boa. É aquela coisa, jogadores da Rússia, eles têm hoje a possibilidade de sair, né, do clube sem o valor do pagamento da multa contratual. E esse valor ser empurrado para depois, na verdade. É como se fosse uma saída por empréstimo, com compra obrigatória ou com negociação obrigatória. Eu não sei exatamente como é que funciona, mil perdões pela minha falta de informação. Mas o que eu posso dizer é, os jogadores que atuam na Rússia, eles têm uma cláusula que eles podem sair do futebol russo por conta da situação de guerra, né, etc., por conta das limitações do que o futebol russo tem em relação a jogar Liga dos Campeões, etc. Isso os coloca nessa situação de sair sem quebra de contrato, poder assinar com outro clube sem necessidade de quebra de contrato. Mas acho que, se eu não me engano, como se fosse uma saída por empréstimo e empurrada mais para frente, um pagamento obrigatório de multa, coisa do tipo, que é para justamente salvaguardar o direito do jogador, né, de não estar num país de situação de guerra, não estar num país em que ele não pode jogar um dos principais campeonatos do mundo, etc. Mas, dito isso, eu acho que é um perfil, de novo, assim como o perfil do Carlos Miguel, que a gente estava falando, um perfil que encaixa muito com a situação do Bahia. O Gustavo já não tem a mesma segurança, porque eu não conheço o jogador, e não conheço tanto assim o jogador, e a idade é uma idade muito baixa. Mas também tem ali algumas características do perfil, apesar do altíssimo preço de mercado. Deixa eu só dar um feedback rápido aqui, porque eu vi uns 2 ou 3 torcedores aqui, né? Claro que sempre tem comentários divergentes. O Pedro Henrique e também o Dani Mota, né? Falaram aqui, por exemplo, Robert Renan quer continuar na Europa, esqueçam, só especulações. Dani, não é especulação, irmão. Não é especulação. O Bahia teve um contrato pronto na mão do Robert Renan e a situação não foi concretizada por outros fatores, como você acabou de dizer aí, né? Uma desistência do atleta. Especulação é quando não existe nada e você inventa uma notícia ligando um clube a um jogador. Especulação é isso. Então vamos saber rotular exatamente o que é especulação e o que não é. Robert Renan não é especulação. A gente está comentando notícias que saíram e foram faladas por portais tradicionais, com credibilidade e pessoas competentes, né? A gente está falando aqui de um Elton Serra, por exemplo, que é um cara que trabalha hoje na ESPN, que talvez seja um dos maiores expoentes hoje do jornalismo esportivo da Bahia, né? E estamos falando do Globo Esporte, velho, do GE. Né? Thiago Lemos, quem fez a matéria que saiu pela manhã. Thiago Lemos. Pois é, então a gente não está falando aqui de jogando aos quatro ventos aqui, um fulaninho da esquina disse que não é isso, velho. Então, especulação é coisa, né? Você comentar uma possibilidade de contratação real é outra, né? Só para deixar isso muito claro, porque algumas pessoas aqui estão confundindo ou não estão sabendo utilizar o termo especulação da maneira correta, tá? Especulação é completamente diferente do que a gente está fazendo aqui. E, sim, até de acordo com a matéria também, o motivo principal do não fechamento do negócio o jogador, quem deu para trás do negócio, porque ele acha que ele, e o staff dele acha que ele vai conseguir propostas na Europa, ele gostaria de se manter na Europa. Né? Então, mas, apesar disso, já vi também fontes dizendo que ele não descarta uma volta para o Brasil. Não, o negócio não está
Até meu título de matéria ontem pela tarde foi mercado bloqueado. O que há são bloqueios, né? Assim, não se deu por fim as negociações, né? As negociações não estão encerradas, nem Patrick Sequeira, nem Robert Renan. A mais complicada, segundo a apuração de Elton Serra, né, é que o Brentford não aceita negociar o atleta. Aí sim, é um bloqueio, um bloco, aquele Monster Block. Pode ser um bloco, pode ser um bloco Ricardo Santos, né? Ricardo Santos, Block Machine. Muito bem colocado. Um bloco Ricardo Santos, um abraço para ele. Mas é isso, né? Um Monster Block. Mas os outros, assim, são negócios que ainda estão em curso, que ainda podem acontecer, né? Sim. Não estão descartados. Eu trouxe aqui os números só para a gente levantar como curiosidade, Lula, porque nas últimas 2 temporadas, né? Ele fez aqui 66 jogos e deu 6 assistências. Né? Achei curioso isso, porque ele é um zagueiro, mas ele tem 2 assistências pelo Inter e 4 assistências pelo Al-Shabaab lá da Arábia Saudita. Né? Então, 66 jogos, 6 assistências é praticamente não, é exatamente uma assistência a cada 11 partidas, né? Para um zagueiro. Então é curioso esses números aí. E é isso, mas o que você comentou muito bem, velho, assim, que é um jogador que tem o trato da bola nos pés muito diferenciado, é muito parecido, assim, um Léo Ortiz pelo lado esquerdo, né? Assim, você vê que o domínio de bola, a habilidade com a bola é outra coisa, tem coragem e acerta, né? Não é só assim, não é irresponsável, para a idade que ele tem, isso eu dou muito valor, velho, muito valor. Combina muito com o que a gente precisa. Ele é um jogador com um perfil muito melhor para a gente que Mingo, por exemplo, né? E assim, eu não tenho nada a reclamar de Mingo, pelo amor de Deus, Mingo. É um achado espetacular do Bahia, que é titular, merece continuar titular. E se Robert Renan chegasse, né, uma hora, teria que achar lugar para os dois jogarem, né? Eu não vejo Mingo ser reserva do Bahia, né? Teria que achar lugar para os dois jogarem. O Pedro falou que Robert Renan talvez seria a contratação para poder rodar Mingo, que joga praticamente todos os jogos, ou a possibilidade de injetar Juba. Beleza. Acho que Rogério Ceni teria que encontrar lugar para os dois jogarem. E essa aqui, Lula, Luan Valete, membro do canal, fiquei com a sensação de vazamentos intencionais para dar uma demonstração de que está buscando. Não descarto também, não. Acho pouco provável, mas não descarto, não. Não descarta, não. Tipo assim, viu que a pressão tá aumentando, que a ebulição começou a ficar daquele jeito. Aí falou, velho, a gente tá tentando até. Tá demorando, porque o nível que a gente tá buscando é esse aqui, ó. Aí pronto, entendeu? Aliás, eu não só não descarto, Lula, como eu acho bem possível. Mas enfim. Não, exato. Velha tática de mercado, né? Cadu, Santoro, assim, é um cara de mercado já de um bom tempo, é um cara que trabalhou, né, como scout, né, mas que conhece o modus operandi de agentes, né, e do próprio mercado. Então, assim, é possível que tenha vindo de lá, é possível que tenha vindo dos agentes desses atletas mediante uma liberação, né, do Bahia. Pode falar, vamos dar uma agitadinha, vamos dar uma melhorada. É possível, velho. Não descarto, não. E faz parte do jogo, tá? Faz parte do jogo. Não me incomodo com isso, não. De fato, não me incomodo, não. Não, desde que de fato tenham vazado e depois traga, né? Assim, foi o que falaram aqui, ó. Deixa eu ver, eu perdi um comentário. Não, o Nilson Santos. Esses nomes que surgiram ontem são animadores. Espero que se concretizem, apesar das incertezas do momento. Acho que é por aí, velho. Assim, se vazaram propositalmente para mostrar que tá demorando porque o nível é esse, beleza. Agora, não adianta só vazar para mostrar que o nível é esse. Tem que mostrar que o nível é esse e tentar trazer esse nível aí. Se a demora... A crítica vai continuar, Leo. Assim, eu comecei falando sobre isso, né? O grande problema hoje, a gente quer trazer o jogador ideal, mas o limite de tempo já está estourando para isso. Que as necessidades estão gritando e cada vez mais, né? Sobretudo a necessidade de ataque e a necessidade de goleiro, né? Você ainda tinha ali um respiro,
na necessidade de goleiro, na minha opinião, por conta da situação de confiança. Agora não tem mais. Então, assim, a situação de goleiro é uma situação de mais de 7 meses de mercado, que o Bahia está no mercado atrás. A situação de atacante é uma situação, dada a palavra de que Biel, Pulga não é um substituto, que não é um jogador que veio pensado para o lugar de Biel. Então, assim, você tem ali uma lacuna gigante, né, que é saída de Biel, saída de Everton, de Everaldo, saída de Tassiano, saída de Ratão, sem reposição para aquele lado de campo. Que eram jogadores capazes de jogar daquele lado de campo, ainda que Everaldo jogasse mais pelo lado direito. Mas a gente viu o Everaldo várias vezes jogando pelo lado esquerdo também. Então, assim, a gente tem uma situação grave de muito tempo sem contratação e que o time está sofrendo com isso, por estar atrás no mercado, aparentemente, de um jogador ideal, e não está vendo que não é possível encontrar esse jogador ideal com tanta facilidade. Ainda mais agora, né, no momento de alta agitação do mercado, porque a segunda janela, a tal segunda janela, é a janela talvez principal do mercado europeu, né, que é o mercado mais aquecido no momento, e também o mercado brasileiro mais fechado pela impossibilidade, às vezes, de transferência de atleta por conta do número de partidas, etc. Os times procuram se reforçar, os brasileiros, né, não perder jogadores também, outro indicação boa, terminando vira um mercado de dentro da Série A quase inexistente. Você, quando consegue trazer jogadores nacionais, são jogadores que vêm da Série B, por exemplo. Né? Então é isso. Acho que a gente não vai deixar de criticar também, né, por estar satisfeito com os perfis que apareceram no mercado. Pingo parou. Hilton Silva. Lery Lula, não faz todo sentido o Bahia contratar um zagueiro pelo lado esquerdo, apesar da evolução de Canu jogando comigo. BBMP. Cara, essa questão é um debate interessante, porque essa informação que a gente trouxe, Hilton, em relação a zagueiros pelo lado esquerdo, não foi uma informação tirada da nossa cabeça, não. Foi informação passada internamente. Né? Internamente. O famoso no off. Né? Então, assim, não vamos trazer, obviamente, fonte nem nada, obviamente, né? Evidentemente é a regra número 0 do jornalismo, não falar qual é a sua fonte, mas isso foi informação passada no off, que o Bahia traiu no zagueiro de lado direito, de perna direita. Isso foi dito, ipsiliteris, isso saiu da boca de uma pessoa influente, e no rosto de Luiz Teles. Luiz Teles está aqui para poder dizer. Né? Então, não é algo que a gente tirou da nossa cabeça. A pessoa falou exatamente assim. O que eu posso garantir é que não vai ser um zagueiro canhoto. Não vai ser um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. Pronto. Então, assim, isso não é informação que a gente tirou da nossa cabeça. E, inclusive, dentro dessa mesma conversa, né, ficamos sabendo que a ideia de trazer um zagueiro pelo lado direito era porque a comissão técnica e eles entendiam que a gente tinha zagueiros que, apesar de destro, jogavam bem pelo lado esquerdo, como, por exemplo, o próprio Canu, que, óbvio, não dá para contar com ele esse ano ainda, mas ele tem contrato longo, o Canu vai voltar no ano que vem. O Bahia conta com o Canu ainda dentro do seu contrato. Né? O David Duarte fez um jogo seguro, minimamente seguro contra o Juventude, jogando pelo lado esquerdo. Né? De fato, dos únicos zagueiros que a gente tem no elenco, o único que não tem muita facilidade, que não tem muita capacidade de jogar pelo lado esquerdo é o Gabriel Xavier. Né? É o Gabriel Xavier, que ele fica todo torto pelo lado esquerdo. Né? Agora, pelo lado esquerdo, o David Duarte joga, o Canu joga e o Santiago Ramos Mingo é o titular. Então, qual é a ideia deles? E o Fred Lippert, que também está machucado, foi também lembrado nesse bate-papo, o Fred Lippert, ele joga na base como quarto zagueiro. Ele joga na base como zagueiro pelo lado esquerdo. Sempre pelo lado esquerdo. Exatamente. Agora, vamos botar só um asteriscozinho aí, que nessa mesma conversa com a fonte, quando a gente falou sobre isso aqui, a gente conversou aqui, salvo oportunidades de mercado. Né? Os perfis, a fonte falou dos perfis que estavam à procura. Tiaguinho, gabaritou aí. É isso, pronto. Exatamente. Salva uma oportunidade de mercado, Thiago. Porque aí, e assim, o Robert Renan pode se configurar com isso por conta dessa situação da Rússia, né? Que a gente já falou aqui. Então, ele pode se configurar com uma oportunidade de mercado. E aí a gente vai lembrar da outra coisa que a gente falou aqui, que é a capacidade dele de jogar em outras posições. Né? Então, isso também, de novo, assim, eu não acho que o Bahia está pensando nele, ou estaria pensando nele como substituto para Ramos Mingo,
né, fazer ali como é que diz? Uma rodagem comigo. Não acho que isso aconteceria. E ainda tem Resende, que a gente esqueceu aqui, né? Não, e a fonte até fala em Resende. Agora vamos lembrar, assim, até já comentei sobre eu gosto muito de Resende, assim, mas Resende é um daqueles jogadores que está no momento já está chegando no limite ali de estar dentro do Bahia. Ele já contribuiu muito mesmo para a gente. É um jogador que faz várias funções, mas ele tem suas limitações. E hoje, até por conta disso, você quase não vê Resende atuando pelo Bahia como viu na temporada passada, porque nosso sarrafo subiu de qualidades para os dois setores nos quais ele atua, né, tanto ali para o meio de campo, e tanto também para a zaga, né, e ele está ali no limite. Ele é um jogador hoje altamente negociável, eu diria quase descartável dentro do elenco. Ele não tem mais Reza a lenda, Lula. Mas não é um mal. Assim, eu discordo muito das pessoas que não gostam dele como jogador. Muito mesmo. Acho ele um bom jogador. Reza a lenda que o Atlético Paranaense teria interesse para a Série B no Resende. Reza a lenda. Vamos ver se vai se confirmar. Agora, é um jogador muito interessante, velho. Resende seria titular dos times da parte de baixo da tabela da Série A. Resende seria titular da maioria deles. Não tenho dúvida disso. É um jogador muito bom, muito interessante, eficiente, capaz de jogar em várias funções, que erra muito pouco, né? Bom jogo aéreo, defensivo. O aéreo ofensivo nem é tão bom assim, mas o aéreo defensivo dele é muito bom, ainda mais quando ele está na volância. É um jogador bem interessante. Eu, particularmente, assim, eu agradeço muito os serviços prestados pelo Resende, né? Acho que foi muito importante em determinado momento. Participou de bons jogos com a camisa do Bahia, inclusive aquele 5-1 que para mim foi memorável contra o Corinthians. Resende jogou muita bola, inclusive com gol naquele jogo de cabeça, né? E para mim foi inesquecível porque foi meu primeiro triunfo comentando o jogo do Bahia no Premier, né? E eu tava comentando esse jogo com 5-1, eu tava louco, né? Assim, completamente fora da casinha. 5-1 contra o Corinthians dentro da Arena Itaquera, para mim foi um absurdo. Mas eu acho que eu tô com a maior parte do chat aqui nessa, velho. Eu acho que a questão de se lesionar muito, assim, eu acho que o que conta a favor de Resende, Lula, é a seriedade, o profissionalismo e a polivalência dele. Eu digo que são essas três coisas. Resende é um trabalhador, assim, um trabalhador nato. Ele é um operário da bola, operário da bola. Mas acho que a gente não está discordando, Leiro. Assim, eu só acho assim. Não é discordância em relação a isso. Pro momento do Bahia, ele já de fato não é mais um jogador útil para o Bahia. Exato. Subiu o sarrafo, né? Mas assim, dizer que ele é um jogador fraco, não vi aqui quem está falando que ele é jogador lento. O Resende não é lento, o Resende não é fraco. O Resende é um jogador acima da média. E a gente tem que trabalhar as palavras direito, tá? A média do futebol brasileiro, vamos definir ela mais ou menos ali no top 10 da Série A. Então, eu vejo o Resende com poucas possibilidades de ser titular no top 10 da Série A. Mas eu vejo o 11º para baixo, né? Do 11º para baixo, com grande possibilidade de ser titular. Não um jogador de Série B, né? A gente tem que parar de qualificar a parte de baixo da tabela da Série A como times de Série B. Não são. Existe ainda um outro desnível grande entre a Série A e a Série B. Existe esse desnível, muito claramente. Tá? Ainda que você tenha aqueles times que estão subindo e descendo, né? Ou que todo ano não conseguem dar um passo a mais, que é aquele de chegar ao top 10. Nós vivemos essa situação por muito tempo. Pensem bastante na gente quando qualificar. Aí, Gladson, Resende vai no Mirassol e vira craque. É bem possível. A gente tem que olhar as coisas com um olhar mais crítico, mais crítico, mas com análise mais sensata, velho. Não é dividir no 8 ou 80, né? Ou como eu gosto de falar, roubando de Leira, no 8 ou 88, para qualificar a visão do tricolor em relação às coisas, né?
tem ali um outro olhar de análise que precisa ser feito. Não pode qualificar o cara como fraco se ele não serve para a gente. Não é assim. Diga, não serve mais para o Bahia, não está mais na mesma prateleira que a gente esteve em 2024, 2023, 2022. Né? Concordo absolutamente, mas dizer que ele é fraco, dizer que ele é lento, dizer que ele possui limitações que o deixam apenas como jogador de Série B, discordo absolutamente. Agora, eu tenho um ponto, Lua, que me incomoda em Resende. Um ponto que me incomoda nele, que é o seguinte. Eu acho ele um pouco displicente em determinados momentos quando ele tá jogando principalmente de costas, porque ele se confia muito na estrutura corporal que ele tem. E às vezes ele fica muito... Ele fica meio relapso, assim, ele demora de tomar atitude, ele confia muito no corpo, e eu já vi ele perder algumas jogadas, perder algumas bolas que levaram perigo pro Bahia por conta dessa... Ótima leitura. Assim, eu acho que é para certa displicência mesmo, assim, principalmente quando ele tá de costas. Quando ele tá de costas pro marcador. Eu acho uma boa leitura. Eu não acho que é da displicência, mas eu acho que é uma incapacidade técnica que ele tem. Até o próprio Rogério Ceni já falou sobre isso, né? Que a dificuldade dele ter Resende como primeiro volante é justamente o jogo apoiado, que é a base do jogo do Bahia, é o jogo apoiado. Então, você tem essa dificuldade grande de acontecer. Tanto que, normalmente, quando o Resende joga, na saída de bola, ele termina fazendo o último da linha pelo lado esquerdo. Né? Ele raramente faz o jogo apoiado. E quando faz, causa esse tipo de problema. Porque aí, na minha opinião, uma incapacidade técnica, e quando há maus julgamentos, né, de jogada, uma má leitura de jogada por parte dele, né, tomada de decisão, ocorre esse tipo de problema que você citou. Eu acho uma boa leitura sua, né, concordo com ela, e está dentro das limitações que não fazem nele um jogador de prateleira de top 10 do Campeonato Brasileiro. Né, que fazem ele estar em uma outra prateleira, mas muito longe de ser um jogador fraco, muito longe mesmo. O Cowboy falou que ele precisa ir para um forró também, é meio cintura dura, também acho. Igor Souza, Resende é displicente, verdade, não é técnica só, é postura mesmo. Tem jogos que você passa raiva, ele faz muitas faltas bestas, é verdade também. Inclusive aquele Bahia e Flamengo do ano passado, que o Bahia toma 2-1, que ele faz uma falta ridícula, e a gente toma um gol de Davi Luiz, né? Aquele jogo me deixou puto uma semana com ele. Né? De fato, também tem essa questão de demorar um pouco mais de entrar no jogo às vezes, ou assim, de fazer faltas que não precisa, né? Faltas bobas. É isso, não é um jogador descartável, mas eu acho que já o ciclo dele no Bahia já se encerrou para mim. É isso. Eu diria que hoje ele está ali no patamar do descartável para o Bahia, né? Porque ele não tem mais a utilidade que teve no passado.